Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini e esse é o Camisa Alviverde. Depois daquele título paulista em 2008, se esperava que finalmente iríamos voltar a trilhar os caminhos da vitória, mesmo em 2008, mas não foi bem isso que aconteceu. Cara, a gente precisa conversar sobre 2009. Não é uma conversa fácil, mas ela precisa acontecer. Mas só depois da vinheta. De novo, vou lembrar que a gente está fazendo essa retrospectiva de cada ano para quando vier falar sobre o kit das camisas, você não ficar perdido. Quando eu falar artilheiro, técnico, você, nossa, mas esse cara jogava no Palmeiras, quem era mesmo? Então aí você já vê, nesses relembrando, exatamente como foi o time, como foi o ano, para quando você vê a camisa, você já está com tudo fresco na cabeça. Vamos passar rápido sobre o Brasileiro de 2008. Se você assistiu o meu vídeo relembrando 2008, você sabe que eu falei que esse time estava jogando certinho, bonitinho, encaixe, a mão do Lucha funcionando. Então eu esperava que a gente ia ter um brasileiro para brigar lá em cima e para disputar o título. Mas a diretoria da época não era a diretoria de agora. Vamos lembrar que o presidente era o Afonso de la Mônica e o gerente de futebol era o Toninho Cecílio, também conhecido como Toninho Descartes. Esse jogador, descartado. Esse jogador, descartado. Esse jogador aqui, descartado também. Virou Toninho Descartes. Então, no meio de agosto, a gente perdeu o Valdívia para o Al Ain. E o Valdívia era o pilar principal do time. O Luxemburgo avalizou a negociação, mas não tinha muito que brigar, porque o Valdívia queria ir, né? Era muita grana envolvida. Mas o Luxemburgo falou, não, que eu tenho o Diego Souza. O Diego Souza era um baita jogador na época, mas ele não era o Valdívia. Além da característica ser diferente, o Diego Souza era um bom jogador, o Valdívia era um gênio. Tinha uma diferença grande aí. E lembrando que o Palmeiras também não tinha o dinheiro que tinha hoje, né? Como é que ia cobrir a proposta do Valdívia? Não tinha nem condição. A gente já estava fora da Copa do Brasil, porque se você lembrar, os dois jogos da Copa do Brasil que eliminaram a gente foram durante as semifinais e finais do Paulista. E a gente, depois daquele embate com o Jardim Leonor, que foi tenso daquele jeito, e uma final de campeonato contra a Ponte Preta, uma final de campeonato que a gente não jogava há 8 anos, então a cabeça estava no Campeonato Paulista. Aí perdemos para o Sport lá na Ilha do Retiro, o segundo jogo foi lá. Então a gente já foi eliminado antes de ser campeão paulista da Copa do Brasil. Sobrou brasileiro e sul-americano. A gente chegou à liderança do Campeonato Brasileiro na rodada 28, depois de ganhar do Galo. A gente tinha acabado de passar pelo Sport Ancash na Sul-Americana, 2 jogos meio feios, tá? 0-0 lá, 1-0 aqui. Como eu falei, chegando à liderança, por quê? Porque o time jogava bem, o time era bom, mas aí a coisa começou a complicar. Teve o jogo seguinte da Sul-Americana em casa e a gente conseguiu perder por 1-0 para o Argentino Júnior. E o Luxemburgo ficou suspenso para o jogo da volta. Mas aí o Luxemburgo viajou com a delegação para a Argentina? Não. Ele ficou em casa então, assistindo o jogo de casa, estava cansado de viagem? Não. Tá, então ele foi para um boteco então, assistir o jogo do boteco? Não. Ele foi para a Rede Globo comentar o jogo, junto com o Kleber Machado e com o Falcão. Olha isso aqui, ó. Meu, que maluquice é essa? Ainda viu lá na Globo o Palmeiras ser eliminado pelo Argentino Júnior tomando de 1-0 lá. Ô Luxemburgo, da onde você tirou essa ideia que isso aí ia ser uma coisa legal? Eu não sei nem quem procurou quem. Foi o Luxemburgo que ligou para a Globo, ó. Tô suspenso, vou aí. Ou foi a Globo que pensou, meu, ele tá suspenso, vamos chamar ele pra vir aqui, porque é uma ideia muito de jirico, cara, da onde saiu isso? E aí com essa eliminação, o clima azedou de vez. O jogo seguinte do Brasileiro, a gente perdeu pro Grêmio. Aí a coisa ficou feia. Ia ter um jogo com o Flamengo, a Mancha foi pro aeroporto e agrediu o Lucha, fez protesto, agrediu o Lucha. Cara, a Mancha, ela é o motor do time em relação à torcida dentro do estádio. Vocês sabem, eu vou de vez em quando no palestra, lá no Allianz Parque, assistir jogo, e você vê, cara, os caras cantam o jogo inteiro, eles acompanham o time o tempo todo. A Mancha Verde é extremamente importante. Quem vai no Allianz sabe, os caras cantam o jogo inteiro de pé, pulando e cantando. Cara, é um absurdo. A gente olha e fala, meu, como é que os caras conseguem ter essa disposição toda? Mas tem. Então, para a torcida, realmente, uma torcida uniformizada, organizada, eles são fantásticos. Eles, assim, agora já faz um tempo que parou isso
de agredir, de fazer bagunça em aeroporto, recebendo jogadores. Isso aí, ainda bem que isso acabou. Eu espero realmente que isso não volte se o time passar por uma nova oscilação, tá? Porque a gente tem todo o dever de fiscalizar, de cobrar. Não acho que não tem que cobrar, tem que cobrar. Mas não agredindo ninguém. Agredir ninguém, você perde a razão e acabou. Você pode ir para o aeroporto protestar, ir lá, xingar, gritar, prestar atenção, não sei o que, esse tipo de coisa que a gente canta, mano. Isso aí tem que fazer, mas não agredir. Agredir já passa um pouco do limite. E aí, nesse jogo com o Flamengo, a gente acabou com o time, né, por causa dessa agressão e tal, o time foi pro espaço, a cabeça tomou de 5-2 lá do Flamengo. Então, quer dizer, um negócio que... Isso acabou com qualquer chance de título que a gente pudesse ter. A gente terminou o Brasileiro perdendo pro Botafogo em casa ainda, mas ainda assim ficamos com a última vaga para Libertadores. Esse jogo contra o Botafogo, vamos passar rápido a escalação dele? Marcos no gol, Fabinho Capixaba, nossa, como esse cara era grosso, meu Deus do céu. Gustavo, Jesse e o Leandro Bochecha. Maurício Nascimento e Pierre no meio. Sandro Silva, que foi substituído por Jumar. Eu tenho medo do Jumar. Evandro, também conhecido como Errando, que saiu para entrar o Thiago Cunha. Aí Diego Souza e Kleber. Você vê que o time já estava bem diferente daquele time que foi campeão paulista. Já perdeu muita peça, desconfigurou e entrou muito cara que não ilustrava a chuteira de quem saiu. Então isso complicou bastante, aí você já entende por que o time caiu de produção. Para os padrões da diretoria da época, a temporada 2008 foi considerada boa, porque conseguimos uma vaga para Libertadores e tivemos um título, né, que foi o Campeonato Paulista. São parâmetros muito diferentes da diretoria de hoje, ainda bem. E no final de 2008 teve eleição. Afonso Della Mônica fez o seu último ano como presidente e foi eleito Luiz Gonzaga Beluso, um economista. O que podia dar errado? Cara, eu queria muito que o Beluso fosse eleito. Quando ele foi eleito, eu me empolguei. Nossa, que legal o Beluso, porque quem acompanhou os anos de ferro, vamos chamar assim, aqueles anos sombrios do Sapo Gordo, quando o Beluso foi eleito, falou, meu, agora vai, cara, o Beluso é palmeirense mesmo, ele ama o futebol, ele vai priorizar o futebol, vamos voltar à rotina de vitórias. Mas, cara, que desastre, cara. Mas a gente vai falar disso no Relembrando 2010. E aí em 2009 começa, a gente traz algumas caras novas, entre eles um moleque que foi artilheiro no Curitiba, lá no ano de 2008, que era o Keirson, um menino mimadinho, lembra do Keirson? Mais nomes chegaram além dele, né? Maurício Ramos, nossa, já teve coisa pior, vai. Maurício Ramos era ruim, mas já teve coisa bem pior, não reclama. Cleiton Xavier, o CX10, pô, esse era bom, cara. Cleiton Xavier e Keirson deram uma química sensacional nesse começo aí. Veio também Daniel Lovinho, lembra do Daniel Lovinho? Lovinho por causa do Wagner Love, né? Porque falavam que ele tinha um estilo parecido, mas não tinha não. E o Williams? Não é a escuderia de Fórmula 1, não, é o Williams mesmo. Você lembra do Williams? Porque tinha o William e tem o Williams, tá? São dois jogadores diferentes. E aí veio o zagueiro Danilo. Cara, esse Danilo era bola, hein? Eu gostava desse cara. Ele era muito bom. Ele veio, acho que do Paraná também, esse cara aí. O Danilo eu conheci pessoalmente uma vez. Tinha um podcast que era o Mundo Verde, que eu gostava muito, que teve uma vez um programa numa loja na Turiaçu. Não existia Palmeiras Store ainda, né? Óbvio. Mas... óbvio não, né? Não existia Palmeiras Store, pronto. Mas tinha uma loja lá, tipo que nem eu mostrei no meu vlog do jogo do Palmeiras, que nem tem a Tifose e tal, Onda Verde, tinha essa loja lá. E o podcast foi gravado ao vivo lá, né? E com o Danilo. E aí eu tive nessa gravação e eu conheci o Danilo, cara, muito gente boa, cara. E jogava bola esse cara, era muito bom. Chegou também o Pablo Armeiro, que protagonizou um dos lances mais folclóricos do Palmeiras. Só que só no ano seguinte, a gente vai falar disso no Relembrando 2010. Aí veio o Marcão também, que era um cara que conseguia errar tudo que ele tentava. Subiu da base o Souza Ferrugem, lembra do Souza? Nunca deu muita coisa, nem sei pra onde foi esse cara depois. E ainda veio o Ortigosa, lembra do Ortigosa? O nosso Antônio Bandeiras, palmeirense. Pô, o Ortigosa era bom, cara, eu gostava dele. Toda vez que ele entrava no jogo, ele entrava jogando bem. Eu não sei, tinha um pessoal que achava ele bagre, mas eu gostava muito dele, cara. E começou o Campeonato Paulista de 2009 e o Keirson, ó, comendo bola, cara. O cara fez 12 gols
Nos primeiros 10 jogos do campeonato, o cara era uma máquina de fazer gol. Aí fomos jogar para Libertadores e pegamos o Real Potosí, 2 jogos, hein? Mas passamos com folga, cara, foi muito tranquilo. Só time pequeno não passa da pré-Libertadores, né? Bom, aí começa a fase de grupos da Libertadores. Aí a gente perde para LDU e perde pro Colo-Colo. Quer dizer, começou ótimo o negócio, a coisa começou a ficar complicada. E aí o próximo jogo era o Sport lá. Se a gente não ganhasse esse jogo do Sport lá, a gente já estava previamente eliminado da Libertadores, cara. Na fase de grupos, ia ser uma vergonha. E a gente jogou contra o Botafogo de Ribeirão no fim de semana, ganhamos de 2-1, fizemos primeiro, tomamos um empate, mas o Diego Souza desempatou esse gol aqui. E você vê, ó, ele vai comemorar na torcida, não dá pra ver na câmera, óbvio, que essa imagem tá horrível, mas o que ele grita ali no alambrado do Allianz, do Parque Antártica, nossa senhora, do Parque Antártica é quarta-feira! Os caras estavam com a Libertadores na cabeça, cara. Principalmente o Diego Souza. E o Diego Souza mesmo destruiu no jogo da quarta, cara. O cara jogou muita bola. E ganhamos de 2-0. Conseguimos respirar. E olha o golaço que o Diego Souza fez. A bola chorou um pouquinho para entrar ali, mas olha que golaço, cara. O Diego Souza nessa época jogava muito bem, cara. Eu gostava muito dele. Várias lembranças que eu tenho boas do Palmeiras, o Diego Souza realmente fez jogadas muito legais. É um cara que eu tenho carinho de lembrar de ter passado pelo Palmeiras. Aí o Sport vem jogar aqui no Palestra, em vez de ganhar também empata. Mas pelo menos conseguiu ganhar na LDU. Então a gente estava de novo no bico do corvo, cara. Precisava ganhar do Colo-Colo fora, lá no Chile, para poder ir para fase de mata-mata da Libertadores. Olha, não interessa o que eu faço aqui, tem um vídeo do Gabriel Santoro sobre esse jogo que vai ser melhor do que qualquer coisa que eu faço. O Gabriel Santoro é um editor genial. Se você procurar Gabriel Santoro aí no YouTube, você vai ver esse vídeo. Esse jogo ficou conhecido como a Batalha da Cordilheira. Olha já como é que foi o nível do jogo. Se você procurar esse vídeo do Gabriel Santoro, você vai ver, na introdução ele coloca, tava todo mundo duvidando que o Palmeiras ia passar. Porque o Palmeiras vinha claudicante já, né? Vinha naquelas tropeçando e precisava ganhar do Colo-Colo no Chile, cara. É muito difícil, um time que não passava confiança nenhuma. E nesse jogo conseguiu acontecer de tudo. Já começou com o Cleiton Xavier perdendo esse gol. Olha, no primeiro minuto de jogo, olha o gol que ele perde. Aí o Keyson vai e faz isso aí, ó. Olha que coisa inacreditável. Mas ele não tinha acertado a trave o suficiente. Olha o lance seguinte. Pois é, trave de novo, cara. O Colo-Colo chegou a dar uma pressionada, foi pro ataque, mas o Palmeiras seguia com muito mais posse de bola e muito mais perigoso. Mas o primeiro tempo acabou 0-0. Aí no segundo tempo, o Pierre sentiu uma lesão. Só que antes de sair de campo, olha o que ele faz, cara. Ele tira o gol do pé do atacante, cara. O cara ele consegue entrar na frente da linha da bola. Ele pediu, espera, para ser substituído. E ele foi e fez isso. Meu, esse cara era um monstro. O Pierre passava muita confiança nesse meio campo. Quando ele saiu, eu comecei a dizer, agora, o que a gente vai fazer? Mas ainda vai ficar pior. O Marcão, né? Como eu falei, faz essa falta no Figueiredo, é expulso. Figueiredo que veio logo depois, viu? Foi um pouco depois desse jogo, ele já veio para o Palmeiras jogar, no Palmeiras. E aí a bola sobe para o Lucas Barrios, que também veio jogar no Palmeiras, campeão em 2015 da Copa do Brasil. Tinha vários jogadores que iriam jogar no Palmeiras nesse jogo. E o juiz para e expulsa o Marcão, cara. Aí ficamos com 1 a menos, sem Pierre em campo, com 1 a menos, sem o Marcão. Situação cada vez pior. A bola não entrava de jeito nenhum. Aí aos 41 acontece isso. Galera, eu só não choro agora porque eu não estou vendo a imagem. A imagem tá aí que eu coloquei na edição, mas quando eu estava vendo o roteiro, eu já quase chorei de novo, cara. Olha o que o Cleiton Xavier faz. Vamos ver o lance todo. Armeiro com Williams, tentaram entrar pela esquerda. A bola sobra pro Cleiton Xavier. Aí ele vai, ó, ciscando, procura espaço e faz isso. Cara, sem palavras, não tem o que falar, cara. 42 minutos de jogo, olha por esse ângulo. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho que confessar que esse foi o único gol do Palmeiras que me fez chorar. Eu tinha um filho pequeno, ele já estava dormindo, eu não podia gritar. Acho que de segurar o grito, eu não aguentei e comecei a chorar. Cara, que gol antológico, histórico, todo um palmeirense lembra desse gol. Depois desse gol, o Colo-Colo não conseguiu fazer mais nada, o jogo acabou, classificamos para as oitavas da Libertadores. A Batalha da Cordilheira. Você assistiu esse jogo? Você deve lembrar desse gol, não é possível. Conta aí nos comentários onde é que você estava, como é que você lembra desse gol. Aproveita, dá seu like, aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a fortalecer o trabalho, motiva muito para
a gente aqui fazer vídeos cada vez mais legais para você. Então senta o dedo no like aí, se inscreve, faz tudo bonitinho, ativa o sininho, faz tudo, porque se você está gostando do vídeo, isso é muito importante pra gente, tá bom? Valeu! E que time que a gente pega nas oitavas? Sport! De novo, cara, a gente não parava de jogar com o Sport nessa época, não é possível. E o pior é que o primeiro jogo aqui e o segundo jogo era lá, para completar ainda. A gente venceu por 1-0 aqui no Palestra, 1-0 o gol do Ortigosa. Tá vendo que eu falo que esse cara era bom? Olha o gol do Ortigosa aí. E aí foi pro jogo lá. Placar magro para segurar, né? E o jogo lá difícil, cara. Foi uma noite que o Marcos vestiu as suas asas de São Marcos. Quem não viu o Marcos jogar, perdeu esse jogo. Porque esse jogo foi aquela coisa que eu lembro que no final do jogo, eu falei, cara, eu vou lembrar sempre desse jogo quando falarem em São Marcos. É um dos jogos que eu vou lembrar. Porque ele fez defesas, ele segurou o jogo sozinho, cara. Olha essa defesa com o antebraço. Olha a defesa que ele faz. Olha ele saindo, crescendo na cara do atacante. Olha que goleiro, cara. Olha o reflexo desse cara. Aí teve uma hora que a gente não teve jeito, tomamos um gol, né? Porque também não tinha como. E foi para os pênaltis. Mas quem ia para os pênaltis era diferente. Hoje você fala, vai para os pênaltis, puta, eliminado. Estamos eliminados. Quem tinha Marcos ia para os pênaltis confiante. E ainda vai, o Palmeiras me perde a primeira cobrança, né? Que é para começar bem. Mas o Marcos pega dois, ó, pega um e pega outro pênalti. E a cobrança do Dutra, ele chega a esbarrar na bola e mete para fora. E aí a gente classifica para as quartas de final da Libertadores por causa do Marcos. Quando você fala hoje, pô, peraí, precisou de pênalti para passar do Sport na Libertadores? No Sport não era um time muito mais forte, não. Ele estava na Série A, mas não era um time de ponta. Sim. Mas pegamos o Nacional do Uruguai nas quartas e aí empatamos 1-1 aqui e ficamos num jogo igualzinho da Batalha da Cordilheira, aquele 0-0 que não saía do 0-0 lá, só que dessa vez, né, o Cleiton Xavier não fez um golaço de novo. Não é todo jogo que o Cleiton Xavier, no final do jogo, vai fazer um golaço daquele. Então fomos desclassificados, fomos eliminados da Libertadores por causa do gol fora, que o Nacional empatou 1-1 aqui, teve o gol fora e eliminou. Fazer o quê? O sonho da Libertadores em 2009 acabou. Durante essa loucura da Libertadores, a gente tava na Paulista lá jogando, disputando. Aí fomos pra semifinal contra o Santos. E o nosso filho foi mal educado, viu? Ô filhinho ingrato com os pais e eliminou a gente, cara. Mas vamos voltar um pouco pra Libertadores. Esse jogo de 0-0 com o Nacional do Uruguai lá, que a gente foi eliminado porque não conseguiu fazer um gol. O nosso homem gol, que era o Keirson, ele irritou todo mundo por causa da postura blasé. Tudo bem que o Keirson tinha cara de panaca, né? Desculpa, Keirson, você tá vendo? Mas ele fazia gol ali. Ele tinha uma cara meio assim, fazendo gol, cobrando lateral, cobrando falta, tudo ali. Perdia gol, fazia gol. Era sempre a mesma cara de besta que ele tinha. Então ele com essa cara de besta e sem fazer gol, ficou todo mundo irritado com ele. E aí se descobriu, uma semana depois, que ele tinha uma proposta do Barcelona. E isso ficou meio que assim, pô, então pera um pouco, ele estava querendo ir embora, não está querendo botar o pé em dividida por causa disso? A coisa ficou meio feia, o Luxemburgo falou, esse moleque não joga mais enquanto eu for técnico. A espetacular diretoria do Palmeiras falou, peraí, ele não pode determinar isso, ele é o técnico. A diretoria estava querendo se profissionalizar, né? E aí o Tipulo era o gerente, né, executivo de futebol, não sei o quê. Falou assim, não, peraí, isso aí foi quebra de hierarquia, quem tem que falar isso é a diretoria, não é o técnico. E deu um pé na bunda do Lucha. Pois é, perdemos o técnico também. Cara, olhando a estrutura do Palmeiras hoje, você deve ter visto aquele vídeo, todo mundo viu aquele vídeo do André Hernan, que ele vai e faz aquele tour pela academia de futebol, né, e mostra toda a estrutura do Palmeiras. Hoje é uma coisa extremamente profissional, você tem profissionais cuidando de cada área, eles preveem tudo, tá tudo conversado, ninguém toma decisão sem se falar com todo mundo. Você vê um negócio desse acontecer, a gente vai e perde o melhor jogador, né, um dos melhores, que era o nosso homem-gol, e o técnico, na mesma semana, por uma cagada, cara. Adivinha, né, o que aconteceu?
O time desandou? Não, isso aqui é o pior de tudo. Entrou Jorginho Cantinflas como interino. Lembra do Jorginho Cantinflas? Ele jogou no Palmeiras na década de 80 e tudo mais. A gente estava em terceiro lugar no campeonato, a 3 pontos do líder. Ainda era a 6ª rodada do campeonato, mas a gente estava bem posicionado. Então quando o Jorginho assumiu, não estava numa situação muito desesperadora, lá para baixo, não, o time estava bem, então ele manteve aquilo ali. O Luxemburgo ele é bom de arrumar o time para os outros técnicos. Aí o time começou a jogar pro Jorginho, embalou. No primeiro jogo com ele a gente empatou com o Santos, aí engatou 4 vitórias seguidas, Avaí, Náutico, Flamengo e Santo André. E aí teve uma derrota pro Goiás, mas a gente toda hora perdia pro Goiás, ainda mais lá naquele Serra Dourada, então tudo bem, isso não conta. E aí vem um anúncio, Muricy Ramalho era contratado como técnico do Palmeiras. Cara, a torcida foi a loucura. Até hoje se discute se não deveria ter mantido o Jorginho. Cara, interino sempre dá aquele boost de confiança para os jogadores, e aí ganha, mas aí perdeu para o Goiás, por exemplo, de repente perde confiança, se começasse a perder ali, ia fazer assim, igual fez, né? Mas com o Muricy, você fala, meu, Muricy, um técnico extremamente vencedor. Cara, isso vai ser sensacional. E ele chegou e já ficou nas tribunas do próximo jogo, que foi contra o rival, foi um derby. Foi aquele derby que foi o hat-trick do Obina, que também tinha chegado já. Lembra desse hat-trick do Obina? Ninguém esquece disso. Eles, principalmente, nunca mais esqueceram. Olha, essa doeu neles, viu? E aí no mês seguinte, além de chegar Muricy, ainda volta Wagner Love do CSKA. Meu, a hora que eu li essa notícia eu falei, pode entregar as taças, porque agora ninguém segura. Porque a gente tinha aquela imagem do Wagner Love de quando ele foi embora, que era um cara excelente. Ele voltou bem? Até voltou, mas cara, não era mais a mesma coisa. Não era mais a mesma coisa. Aí o Beluso, como bom economista, como ótimo economista, aumentou o salário de todo o elenco, para garantir que mais ninguém ia sair. E ele estava confiante que ia ser campeão brasileiro. Ele falou, meu, com a premiação a gente paga isso. É o famoso, né, vender almoço para pagar a janta. O Palmeiras fazia bastante isso. A gente vê bastante time fazendo isso hoje em dia. É, a gente também fez. E bastante também. Olha, olha só, na rodada 28, a gente fez um jogo com o Santos. A gente enfiou 3-1 no Santos na Vila. Cara, esse jogo fez a gente ficar a 5 pontos do segundo colocado, que era o Jardim Leonor, e a 12 do sexto colocado. Mano, a gente ganhou muito bem do Santos, o time jogou muito bem. Todo mundo nesse jogo já começou. Cara, agora não perde mais. O Marcos, na saída, deu uma entrevista, eu lembro disso, tá? Eu não vou achar esse vídeo. Mas ele deu uma entrevista falando, tipo, olha, só falta 6. Porque se ganhasse mais 6 jogos, matematicamente era campeão. Não preciso nem falar a zica que isso foi. Esse jogo foi divisor de águas, daí pra frente começou a dar tudo errado. E não dá pra entender o que aconteceu, mas degringolou tudo. O time foi pro cacete, esquece, não ganhava mais nada. Parecia o Botafogo ano passado. E muita gente traçou esse paralelo, hein? Ano passado, a hora que o Botafogo começou a cair, falando, ih, vai fazer igual o Palmeiras de 2009. A gente virou referência. Aí a gente empata com o Avaí em casa, vai jogar com o Náutico fora e toma de 3 do Náutico. Pronto, aí o psicológico abalou. Igual quando o Botafogo tomou nossa virada, depois tomou a do Grêmio, mesma história. Sabe aquela coisa que a liderança deixa todo mundo com a perna tremendo? Pois é, Flamengo veio aqui no Parque Antártica e com um show do Petkovic, porra, esse cara jogava a bola, cara, meteu 2-0 na gente aqui. Aí perdemos toda essa gordura, né? Queimamos a gordura. Na rodada 31 a gente ainda era líder. Mas era uma diferença de 3 pontos pro 5º colocado. Embolou todo mundo, o campeonato ficou maluco. Tinha uns 8 times que tinha chance de ser campeão. Partida seguinte contra o Santo André, fala, meu, agora é retomar o caminho, vamos ganhar do Santo André. Aí o Cleiton Xavier se contunde no meio do jogo, fica todo mundo, ai, agora sem o Cleiton Xavier, e toma de 2-0 do Santo André, cara, nossa. É impressionante. O Pierre já estava machucado nessa época, e aí agora machuca Cleiton Xavier, os 2 pilares do time. O meio-campo do Palmeiras virou uma bagunça. Ainda assim, a gente pega o Goiás e enfia 4-0, porque era sempre assim, a gente perdia de muito lá no Serra Dourada e ganhava de muito aqui, não dá pra entender nada. Mas enfiamos 4-0 no Goiás e deu aquela coisa, putz, agora vai, agora vai. Mas aí vem um derby, e a gente ganhando o derby, me toma um gol daquele gordo, por causa de uma falha do Marcão, que ele derrubou o alambrado lá, lembra desse jogo? Pois é, tivesse ganhado esse jogo, ainda dava uma resolvida, mas não, consegue tomar esse empate no finalzinho, cara. Puta coisa absurda. Ó, não vou nem colocar essa imagem, tá? Se tiver uma curiosidade mórbida de ver isso aí, procura no YouTube que você acha fácil. Aí vem o jogo com o Fluminense. Fluminense, ameaçado pelo rebaixamento. Você sabe como é que a coisa funciona, né? Hoje, com o VAR, tá um pouco menos assim, mas na época não tinha VAR. E aí,
Aconteceu isso aí, ó. Boa cabeçada do Bino. Abrimos o placar. E o Simon, assim, anulou. E olha lá ele fazendo, ó. Puxou o que, o maluco? O zagueiro tava atrás dele. Olha o replay, que coisa absurda. Como puxou? É maluco, cara. Foi a desculpa mais esfarrapada que o Simon conseguiu arrumar. Incrivelmente absurdo, cara. Se a gente abre o placar no começo do jogo, o time ia ganhar confiança. Talvez nem fizesse um segundo, mas ia segurar, cara. Porque o time ia ganhar confiança, ia pra cima. Ia começar a atacar mais. E o Fluminense é que ia entrar naquela né? Pô, vamos perder, vamos ser rebaixados. Ia tomar mais gol. Mas não, anulando um gol desse... Você sabe, quando anula um gol, cara, o psicológico vai embora. Você lembra aquele jogo contra o Boca, com o Filipão? Na Libertadores? Que o Daverson fez o gol, aí veio o VAR e anulou porque estava impedido? O time tava... O Palmeiras estava assim em cima do Boca, foi anular esse gol aí, acabou. O Palmeiras não conseguia pressionar mais, o psicológico afeta demais. É que hoje com o Abel Ferreira isso não existe mais no Palmeiras. Mas a gente não lembra como que isso funcionava antigamente. Hoje o Palmeiras anulando gol, o Palmeiras vai para cima mordendo e não para. É uma máquina, vocês não lembram como era. É que o Abel já está há 3, 4 anos no Palmeiras, porque... Isso faz com que a gente às vezes perca um pouco a referência de como era antigamente. Cara, antigamente era assim, um gol anulado, um gol a pró, um gol que toma, o time derrubava o psicológico completamente. É que não tem o VT desse jogo inteiro, se você assistir você vai entender. O time para de jogar, cara, você vê que os caras estão com a perna tremendo, é um absurdo. Esse gol anulado acabou com o Palmeiras. E aí no segundo tempo acabamos tomando um gol do Fred, né? Eu adoro tomar o gol do Fred também, ainda bem que ele parou de jogar. Olha, eu me arrisco a dizer que se esse jogo fosse hoje, com VAR e tudo, o Simon ia dar um jeito de anular aquele gol, tá? Ia falar que, não, porque a bola foi muito redonda, então tem que anular. A operação Salva Fluminense aí tava a todo vapor. Empatamos com o Sport em casa para variar e fomos para Porto Alegre precisando ganhar do Grêmio para ainda continuar na briga. No fim do primeiro tempo, olha o gol que a gente toma, a defesa toda olhando, cara. Aí na saída pro intervalo, porque esse gol foi no finalzinho do primeiro tempo, olha o que acontece na saída do intervalo, cara. Maurício e Obina, olha os dois brigando que nem dois moleque, cara. Os dois expulsos. A gente volta com 2 a menos porque os dois idiota foram brigar na saída pro intervalo. Meu, olha o psicológico do time como é que tava. Aí você vê o Botafogo ano passado, você entende muito o que eles passaram. Quem acompanhou esse campeonato de 2009... viu todos esses sintomas no time do Botafogo ano passado. A liderança não é fácil de manter para um time que não está acostumado a ganhar. A gente sempre fala isso, o time que não ganha, quando ele está na liderança, que ele fica na iminência de ganhar, ele começa a tremer as pernas, cara. E isso é o ruim do ponto corrido. O ruim. É bom para que a gente já é bicampeão, né? A gente está acostumado com essa situação. Mas para o time que não tá, é um terror, porque aquilo não acaba. E vai rodada, e vai rodada, e vai rodada, e você vê os times de baixo ganhando, e você não consegue ganhar, você dá um tropeço, ou você toma uma virada, você, meu, e agora? Para time que não está acostumado com isso, meu, porque um mata-mata é um jogo. Você vai lá, se supera, faz um gol no final, ganha, passa, acabou, é um outro jogo, é outra coisa, entendeu? Mas para um ponto corrido, véio, não é fácil manter a liderança, não. A gente pega o Galo no Parque Antártica, penúltima rodada, já não estava mais na liderança. Eu já tinha visto a viola em caco, já tinha visto que o título ia pro vinagre, mas mesmo com esse gosto amargo na boca, a gente vê essa pintura do Diego Souza. Eu falo, cara, o Diego Souza era muito bom jogador, olha o que ele fez, cara. Olha esse gol, que coisa maravilhosa. Esse é um outro gol também que todo mundo que vê o Diego Souza lembra desse gol, cara. Esse gol maravilhoso. Olha o que ele faz, cara. Não, é lindo demais. Aí na última rodada pega o Botafogo de novo, perde o Botafogo de novo, e dessa vez perdendo ficamos fora até da Libertadores de 2010, cara. Ainda bem também, porque 2010, minha nossa senhora. Eu não sei o que a gente ia fazer na Libertadores. Não vê, não, que ia ter mais investimento. Não ia ter, cara. Agora não tinha dinheiro. Não ia ter investimento nenhum. Talvez se endividasse ainda mais. Então é melhor mesmo que ficou fora. Mas eu lembro que eu tava assistindo esse jogo. Eu tava assistindo esse jogo pensando assim, meu, não é possível, cara. Esse time... Aí eu lembrava do jogo com o Santos, que eu falei, que a gente ganhou de 3-1 na Vila. E quem viu esse jogo do Botafogo era, sabe, falou, meu, cara, como é que pode? Esse campeonato foi um trauma que demorou alguns anos pra gente processar isso aí. E eu vou dizer para você que a gente só processou completamente esse 2009 ano passado, quando a gente roubou o campeonato do Botafogo, que a gente fez o contrário,
né? Porque se vocês lembram, em 2009 a gente ficou para trás, que o campeão foi o Flamengo. O que a gente vai fazer? Então, infelizmente, uma série de contusões, uma série de situações, esse psicológico que eu falei de um time que não está acostumado a ganhar, ficar na liderança, cara, isso faz muita diferença. Então, sempre ficou marcada essa coisa, mas o que será que aconteceu? A gente viu de novo acontecer no passado contra o time. Porque é exatamente o que eu estou falando. O time precisa ter casca para aguentar uma liderança. E aí, esqueci de alguma coisa? Você lembra de algum jogo desse campeonato que te marcou? Alguma coisa que você queira comentar? Comenta aí embaixo. Por enquanto, a gente vai ficar aqui, mas no próximo vídeo vai ter as camisas usadas em 2008. Esse kit aqui, ó, que eu tô com ela aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Camisa Alviverde. Fique em paz, a gente se vê logo mais. Um abraço.